glorificamos e enaltecemos o nome do nosso Deus, Ele que nos comprou e nos redimiu com o precioso sangue do seu Filho único, Jesus Cristo de Nazaré. E abraçamos os nossos diletos ouvintes, as nossas amadas irmãs, os queridos irmãos, desejando-lhes a verdadeira paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada cada vez mais sobre a vida dos nossos amados irmãos. Que o amor de Deus seja o limitivo de vida de cada um de nós, e que a comunhão do Espírito Santo, cada vez mais, ela esteja presente em nossos corações, em nosso interior, e que esta comunhão do Espírito Santo, ela venha a nos ligar cada vez mais, a fim de fazermos parte da família divina com os mesmos objetivos. E eu posso dizer, conforme a direção do Espírito Santo, que Deus, Ele está preocupado com o seu povo. Nós estamos vivendo em uma época de profanação, de rebelião, de apostasia, onde muitas pessoas que fazem parte das denominações que se dizem evangélicas estão abandonando o seu primado, não estão valorizando a sua posição, a sua chamada, a sua eleição na obra do Senhor, na igreja de Cristo Jesus nosso Senhor. E o Espírito Santo, ele tem alertado para que nós venhamos a viver uma vida digna na presença do Senhor. Eu tenho encontrado muitos que se comunicam conosco, e muitas pessoas estão sofrendo derrotas, mesmo fazendo parte de um exército que não perde batalha. E por que isso? Por que muitas pessoas estão vencidas, prostradas, muitos caídos, muitos desviados mesmo dentro das igrejas, muitos já estão apagados, muitos já não têm prazer em fazer as coisas em prol do reino de Deus. Por que isso? Ah, meus amados, a Bíblia tem resposta para estas indagações. É que muitos de nós não estamos fazendo e praticando e vivendo uma vida que agrada ao nosso Deus. Eu te pergunto, meu amado irmão, minha querida irmã, que me ouve agora, como está a sua vida diante de Deus? Será que você tem agradado a Deus? Ou você tem entristecido o Espírito Santo? Ou você tem vivido uma vida desregrada? Uma vida de mau testemunho diante de tudo e de todos? Deus nos convida a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de purificação, de santificação, procurando de todas as maneiras agradar a Deus. Portanto, eu te convido para nós lermos uma passagem que nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, que assim nos declara: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dados da parte do Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais das contaminações, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não nas paixões de concupiscências, como os profanos que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas sim para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também do seu Espírito Santo. Como é que está a sua vida, meu amado? Faça uma reflexão, analise a si próprio, veja o que você tem praticado, analise as suas ações, a sua maneira de ser e de agir. Faça uma análise de você mesmo, porque se você agradar a Deus, Deus vai te abençoar abundantemente. Mas se você desagradar a Deus, você vai perder as suas bênçãos, você vai perder as promessas de Deus para você. A santificação é o processo pelo qual o seguidor de Cristo
se separa do mundanismo, do pecado, das contaminações, das trevas, e passa a se dedicar com exclusividade ao reino de Deus, vivendo uma vida digna na presença do Deus que é santo. Portanto, esta palavra santo quer dizer separado. É isso que nos ensina a Bíblia Sagrada. Em Levítico capítulo 20, versículo 26, confirma dizendo: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Aquele que se chega ao Senhor, ele deve ser santo, ele deve se separar das coisas profanas que o mundo tem a oferecer. Uma coisa que me preocupa é que o mundanismo, ele está entrando até mesmo no seio da igreja. A prostituição, o adultério, quantos adultérios camuflados, escondidos, estão a ser revelados, porque a Bíblia diz que nada há oculto que não haja de ser manifesto. Quantos adúlteros estão aí nos púlpitos das igrejas, quantos adúlteros estão cantando em conjuntos, quantos fornicários, prevaricadores estão fazendo parte das denominações evangélicas, abandonando assim a santificação, que é um requisito para todos aqueles que desejam herdar a vida eterna, o repouso eterno de Deus. Somos santos porque pertencemos a Deus. Deuteronômios capítulo 7, versículo 6 diz: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, Ele que te escolheu para que fosse o seu povo peculiar e próprio de todos os povos que há sobre a terra. O outro lado da santificação, o primeiro é separar-se das coisas do mundo, e o segundo é justamente dedicar-se a Deus. Nós pertencemos a Deus que é santo, que é puro, que é reto, que é perfeito, e Ele não aceita profanos da sua presença, e Ele não aceita imundície, que muitas pessoas, tentando enganar o seu próximo, vivem uma vida profana, mas não engana a Deus. Você tem se dedicado a sua vida a Deus, ou você vive uma vida de plena desobediência aos mandamentos do Senhor? Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Este é o clamor dos últimos dias. Quantos pregadores se satisfazem em simplesmente pregar rosas, pregar flores, mas Deus vai levantar homens cheios do Espírito Santo para dar o brado nestes últimos dias, para dar um alerta, meus amados, a respeito da nossa maneira de viver, porque a Bíblia diz que nós devemos viver a nossa vida completamente. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, nos ensina: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus exige do seu seguidor santidade completa em toda a maneira de viver. É dentro da sua casa, é na rua, é no seu trabalho, é no colégio, é na igreja. Tem pessoas que seguem a santidade somente na igreja, como eu já falei, cara de santidade, mas a sua vida pessoal, a sua vida na sua comunidade, na sua vizinhança, é uma vergonha. Vida completa de santidade, separação do mundanismo, dos vícios, das coisas que desagradam a Deus. E tem mais: existem pessoas que vivem a santidade só de espírito, diz assim: não, é só o espírito que vai ser salvo, então só a santidade de espírito. A Bíblia diz que nós devemos ser santos no nosso corpo, na nossa alma e também no nosso espírito. Veja na sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde confirma: e o mesmo Deus diz: paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente santificados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu corpo tem que ser santo, porque é templo do Espírito Santo. A sua alma tem que viver, tem que se adequar aos parâmetros da santidade, da santificação, da purificação. Deus exige que nós abandonemos as coisas imundas. Deus exige de mim, de você, meu amado irmão, que nós sejamos puros em toda a nossa maneira de viver. Veja o que diz o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: lavai-vos, purificai-vos,
tirai a maldade de vossos atos diante de mim, diz o Senhor, cessai de fazer as coisas erradas. Quantas coisas erradas nós vemos no povo de Deus, quantas coisas que envergonham o Evangelho. Chegou o momento, meus amados, de nós vivermos não a nossa própria vontade, mas a vontade do Senhor. E para vivermos a santificação, nós temos que nos enquadrarmos naquilo que é a verdade bíblica, a palavra de Deus. Não é ser somente ouvintes da palavra, não é ser somente um leitor da palavra, não, mas ser praticante, porque é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que nos santifica. Isso disse Jesus em João capítulo 17, versículo 17, que declara: